Olá, hoje vamos dar uma olhada no material que chegou pra gente. Um texto, né? Isso, um texto com um título bem direto. Não devemos seguir a tradição judaica. Exato. E a ideia principal que ele traz, assim, é que muitas práticas, conceitos que a gente conhece como judaicos, Tipo o judaísmo mesmo, como religião, o Talmud, alguns símbolos. pois é, o texto argumenta que tudo isso seria, na verdade, criação humana, coisa separada das leis originais da Torá, que teriam sido dadas por Yah a Moshe. É uma distinção forte, né? Muito. E o nosso objetivo aqui é, bom, tentar entender como o texto chega nessa conclusão, quais são os pontos-chave dele. Vamos investigar isso. Ok, Para começar, então, o texto faz essa separação. De um lado, as instruções originais de Iá, a Torá. Do outro, o que ele chama de judaísmo. ele descreve o judaísmo como uma religião que surgiu depois, criada por homens. A alegação é que Yah mesmo não fundou uma religião com esse nome específico. Hum, Exato. A fonte até destaca que a palavra judaísmo não aparece lá nas leis do Sinai, sabe? faz sentido nesse raciocínio. E a partir daí, o texto meio que chama quem se identifica como israelita para voltar para o caminho original de Yah, rejeitando o que seriam essas adições humanas. Interessante. E essa linha de questionar origens vai parar nos símbolos também, né? Sim, bastante. Ele critica especificamente a estrela de 6 pontas, que muita gente chama de estrela de Davi. Ah, sim. O texto alega que esse símbolo não teria nada a ver com o rei Davi. Nada. E qual seria a ligação, então, segundo eles? Olha, ele conecta com a estrela de Renfã, que está lá em Amós, capítulo 5. Amós 5:26. Lembro dessa passagem. Isso. O texto interpreta isso como idolatria dos antigos israelitas mesmo. Renfã, ou Kion, né, que aparece ali também, seria ligado a cultos pagãos, a Saturna especificamente. Nossa, Então, para eles, usar esse símbolo hoje seria continuar essa idolatria antiga, totalmente fora da fé original e sem relação com Davi. entendi. Seguindo essa lógica, né, de separar o original do que veio depois, o texto também bate forte no Talmud, contrastando com a Torá. Muito forte. Apresenta o Talmud como essa coletânea de leis orais, discussões dos rabinos. E cita até uma referência, Erubim 21b, para dizer que algumas correntes do judaísmo colocam esses escritos rabínicos acima da própria escritura. É isso, exatamente. E aí contrapõe com a lei escrita que Êxodo diz que foi entregue direto para Moshe, nas tábuas de pedra e tal. E levanta uma questão, né? Se a lei escrita foi esquecida por um tempo, como diz lá em Reis, Como é que essa suposta lei oral teria sido guardada direitinho por séculos? É um bom ponto que o texto levanta. para eles, o Talmud é bem mais recente, séculos 2 a 5 da Era Comum. Isso, algo que os israelitas antigos não conheceriam. E nem grupos que o texto considera mais preservados, tipo os Lembra, até citam NI Times falando deles. A crítica não para por aí. Chega até no nome das escrituras hebraicas. O Tanakh. Exato. O texto diz que Tanakh é um acrônimo, TNK, Torá, Neviim, Ketuvim, uma criação judaica posterior. Que não seria o nome original. Qual seria o original, então, para eles? Sugerem Livro das Memórias, com base em Malaquias 3,16. Ou só Escrituras, palavra de Yah, E isso se liga com outra rejeição forte do texto, né? a dos termos Antigo e Novo Testamento. Por quê? Bom, o texto argumenta que a ideia de um Novo Testamento tem influência pagã e apresenta um Messias que não bate com as profecias hebraicas originais, na visão deles. E como eles sustentam isso? Citam passagens tipo Isaías, dizendo que Yah é o único Salvador, e Êxodo chamando Israel de filho primogênito de Yah. Argumentam que isso contradiz o Novo Testamento. Até a comida entra nessa reavaliação. A diferença entre kosher e carnes limpas. Sim, é uma distinção chave por argumento deles. Explica melhor. Kosher, segundo o texto, tem mais a ver com o método de abate do animal, seguindo as regras rabínicas do Talmud. Ah, não só qual animal pode comer. Exato. Isso, qual animal é limpo ou impuro estaria em Levítico 11, a classificação original. Entendi. Levítico diz, pode comer boi, não pode comer porco. Isso, já o kosher seria como abater esse boi, por exemplo, seguindo regras do Talmud. E como o texto rejeita o Talmud?
Rejeita o kosher também. Diz para focar só na lista de Levítico. O kosher seria mais uma tradição humana a ser evitada. Faz sentido dentro da lógica deles. E essa mesma lógica se aplica a outras coisas, né? Sim, ele lista várias. O calendário judaico, com o Ano Novo em setembro. Em vez de Abib, na primavera, que seria o bíblico. Exato. As leituras semanais da Torá, a Parashá, dizem que a imposição rabínica, A forma de guardar as festas, usar as franjas. se for seguindo o preceito talmúdico em vez da escritura direta, para ele estar fora. E o aviso final é bem forte: não se chamar de judeu. É. O padrão do argumento é esse. Pega uma prática, rastreia a origem até o judaísmo rabínico ou o Talmud. E aí classifica como tradição humana, diferente, às vezes até oposta aos mandamentos originais escritos. Exatamente. Então, para resumir, né, o material que a gente viu hoje é todo construído nessa ideia de separação. É um chamado mesmo, para quem se vê como israelita hebreu, para conseguir diferenciar bem. Os mandamentos que o texto considera divinos, eternos, da Torá escrita. Das tradições que ele chama de judaicas, humanas. E a sugestão é abandonar essas últimas para voltar para a fé original. Uma visão bem definida. E deixa a gente pensando, né? Essa análise toda feita pelo próprio texto. Esse contraste que ele força entre leis vistas como imutáveis e tradições humanas que, bom, a gente sabe que evoluíram, foram debatidas. Sim, a história mostra isso. Então, o que essa análise crítica de textos religiosos, mesmo a feita por essa fonte específica, pode nos ensinar sobre essa tensão entre a letra da lei, a prática da comunidade e a própria identidade religiosa mudando com o tempo? É uma boa pergunta para finalizar. Fica a reflexão. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé, o Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.